Isaías, capítulo 9, versículo 1 até o 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Os desafios certamente virão. Os desafios, eles vêm, eles acontecem ao longo de uma jornada. Mas a diferença na frente dos desafios dessa vida está no posicionamento de um filho de Deus. No posicionamento daquele que sabe que é filho, daquele que sabe que tem na mão a posse da sua herança. Na primeira ministração desta série, eu falei com vocês a respeito do possuir desta herança. Que este possuir deste escrito, como se nós tivéssemos na mão um pergaminho, como se nós tivéssemos na mão um pergaminho assinado pelo Senhor, o nosso Deus, ele diz respeito à obra completa que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E a definição agora de uma nova humanidade, da nova família de Deus, novas criaturas nós somos a partir do momento que nós passamos aos pés da cruz de Cristo. Não mais vive aquele velho homem com os seus velhos apetites, mas agora diante de nós está se desenrolando o novo, a nova humanidade do Senhor, a nova família de Deus, a qual nós, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, nós prosseguimos, nós avançamos e nós nessa terra nos tornamos aqueles que expressam a natureza de Jesus, aqueles que carregam em si a marca do Senhor Jesus, nos tornando cópias de Cristo Jesus. E diante da terra, ou diante da posse da terra, diante de viver de fato a herança, diante daquele momento decisivo das nossas vidas, onde nós estamos para ver na nossa frente, naquele momento decisivo que nós estamos para enxergar o cumprimento das muitas promessas que Deus ele vem fazendo para a nossa casa, para a nossa família, muitas das vezes o nosso posicionamento, queridos, ele pode definir o restante de toda uma jornada. Quero que você se lembre daquele momento lá em Números 13, Números 14, onde está se desenrolando ali o momento da chegada dos filhos de Israel à terra de Canaã, a terra que Deus tinha dado por herança, a terra que Deus tinha colocado nas mãos dos filhos. Certo é, queridos, que eles tinham nas suas mãos a escritura da terra, eles tinham a garantia de Deus: olha, essa terra é de vocês, sempre foi de vocês, pode entrar, pode colocar os pés. A palavra é muito certeira, dizendo que onde os pés deles colocassem, pé após pé, possuindo gradativamente, progressivamente, aquela terra que Deus tinha dado, aquela terra que Deus já tinha escriturado e colocado nas mãos dele, a cada momento em que eles caminhassem, eles iam possuindo essa bênção, possuindo esta promessa que Deus tinha feito, que Deus tinha empenhado, lá no passado, aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Mas é nesse momento, perceba você, eles estão vendo lá, na frente deles, o cumprimento já, está para tomar posse daquilo que é deles por direito, que eles começam então a se posicionar com incredulidade, começam a se posicionar com dúvida, começam a titubear: será que é nosso mesmo? Será que isso tudo é para nós?
parece que eu não sou capaz, parece que eu não mereço, parece que isso não é para mim, parece que isso é muito para o meu bico. E aí a pessoa, diante da bênção, da grandeza, porque a grandeza de uma bênção, ela exige uma grandeza de responsabilidade para possuir, para administrar tudo aquilo. Agora, esses 10 espias dos 12 estavam ali de frente àquela herança. E a Bíblia nos diz que eles, de fato, atestavam: olha, a terra é melhor do que aquilo que nós imaginamos a vida toda. Deus, Ele nos prometeu algo, Ele deu para nós, é nosso por direito. E é tão maravilhoso isso tudo, que vai além de tudo aquilo que nós pensamos, de tudo aquilo que nós imaginamos. Mas essa terra contém desafios. Essa terra contém gigantes. Estava ali em Canaã, tomando posse, como posseiros daquela terra, os gigantes, os descendentes dos Anaquins, aqueles homens grandes, de porte grande. E é nesse momento que os 10, os espias, eles olham para aquele grande desafio e eles se sentem como se fossem gafanhotos. E eles começam a murmurar, começam a dizer: de fato, tudo que Deus prometeu é bom. De fato, tudo que Deus tem para a nossa vida é muito grande. Mas olha, o desafio para possuir tudo isso, o desafio para abrigar essa promessa é grande, é tamanho, que nós nos sentimos como se fôssemos gafanhotos. Nós não temos capacidade para viver tudo isso. Nós não temos capacidade para desfrutar disso tudo. Olhamos para nós e nos percebemos como se fôssemos insetos. E 2 dos espias, dos 12, o Caleb, sendo um pouco mais velho, e o Josué um pouco mais moço, eles começam a dizer: subamos. Lá em Números 13, 30, eles têm algumas sentenças, alguns verbos, dizendo: subamos com ânimo, subamos animosamente, vamos partir para cima, vamos possuir, é nosso, Deus nos deu, está na nossa mão, Deus já falou que é nosso. Por que nós vamos titubear agora, na iminência de tomar posse daquilo que é nosso? Subamos, e não vamos subir desanimado não, gente, vamos partir para cima e vamos com ânimo, vamos com alegria, porque é nosso, é nosso por direito, certamente nós prevaleceremos. Essas palavras, elas estão aqui em Números capítulo 13, no versículo 30, certamente, é certeza, é nosso. Meus irmãos, porventura você senta na mesa com o diabo para negociar aquilo que é teu, não tem conversa. Porventura você vai sentar, vai servir um chá ali para o inimigo, vai colocar no copo ali uma Coca-Cola gelada e chamar o inimigo para a tua mesa, para sentar ali e discutir se é, se não é, se deve, se não deve, se é dele, se é teu. Queridos, não tinha conversa, não era hora de se assentar e questionar, era para subir com certeza de fé, porque havia ali uma palavra empenhada de Deus: subamos com ânimo, certamente nós prevaleceremos, nós vamos ter sucesso nesta nossa empreitada. Mas é para isso que eu quero chamar a sua atenção. O nosso posicionamento define a nossa jornada, e nós podemos perder até aquilo que é bom, ali para possuir, já na nossa frente. E é nesse momento que aqueles homens que desejaram tanto voltar para o Egito, porque agora eles falam: não é para nós, esse negócio aí é muito grande, tem que ter muita responsabilidade para administrar tudo isso que Deus quer colocar na nossa mão. Olha, o projeto para 2025 é grande, vai exigir muito estudo, planejamento, vai exigir que nós venhamos a poupar, vai exigir que nós venhamos a prevalecer, orar muito, tomar atitudes sábias, porque haverão muitas encruzilhadas na tua vida ao longo de 2025, você vai precisar orar, e não sair tomando decisão própria, da sua própria mentalidade, do seu próprio entendimento. E é nesse momento que os espias estão diante deste momento, e eles falam: não, isso não é para nós, vamos voltar para o Egito, vamos voltar para a velha vida, vamos voltar para a mediocridade, vamos voltar para aquela vida mais ou menos, vamos voltar para aquela vida espiritual morna, daquela maneira assim, igual a Laodiceia, vamos ficar estagnado, vamos ficar paralisado, porque quem não fica cutucando o inimigo em oração, jejum, palavra, não fica assim, lutando, o inimigo, ele de certa forma, ele meio que deixa a pessoa ali, né? Não é verdade? Você está morno. Se está morno, está comigo, diz o inimigo, não é assim? Então fica quietinho aí, com você eu não mexo, você já está no mesmo time, mas é quando justamente a pessoa ela se posiciona, quando a pessoa ela resiste, quando a pessoa ela começa a lutar, quando a pessoa começa a ir para cima, que começam alguns desdobramentos, que nós não tínhamos antes.
quando nós estávamos lá, ali, acomodados, confortáveis, numa velha vida. E agora esses homens falam, não, esse negócio de gigante, de lutar, de partir para cima de inimigo, de lutar, não é com a gente não, vamos voltar para o Egito. E aí Deus fala, vocês pediram, é vocês mesmos que escolheram, então volta para o deserto. E a Bíblia diz que eles ficaram rodando em volta da sua incredulidade, por muitos e muitos anos, queridos, ano após ano, rodando até morrerem de exaustão, rodando em volta de uma vida medíocre, rodando em volta de uma vida de murmuração, rodando em volta de uma vida de pecado, rodando em volta de uma vida de escassez que havia lá no deserto, quando logo ali, do outro lado da montanha, Deus tinha uma vida de abundância para eles. Eu quero, nesta noite, que você guarde esta palavra. Quem é que te fez uma promessa, queridos? Quem é que te chamou? Quem é que te instituiu? Quem é que colocou óleo sobre a tua cabeça? Quem é que colocou e serviu o seu lugar na mesa de Deus? É disso que se trata esse culto nessa noite. Quem é que nos fez uma promessa? Quem é que nos faz um convite para um ano de plenitude? Esta é a palavra do ano de 2025, plenitude. Um ano de plenitude. Se esse ano de 2024 nós caminhamos debaixo da palavra maturidade, Deus nos forjando, e como Deus nos forjou, como Deus nos colocou à prova, como Deus nos passou no fogo, como Deus provou as nossas motivações, nós amadurecemos como Filadélfia, queridos. Nós crescemos na graça, no conhecimento de Deus. Agora, esse odre está preparado para conter aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Quem é que nos fez a promessa? Se for homem, se for pastor, se for algum coach aí, alguma pessoa, algum mentor, se for homem, tenha cuidado, fique esperto. Porque os homens, eles costumam ser falhos. Os homens, eles costumam a cair. É do feitio humano tropeçar e cair. Mas, queridos, se é o eterno, o Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, avance na certeza da vitória. Em nome do Senhor Jesus, possua tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, na certeza de que Deus está com você. É nosso por direito, e nós não iremos negociar com o inimigo as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Às vezes nós precisamos avaliar o nosso coração, sabe por quê? Aqueles que mais se incomodam com as palavras de bênção, são aqueles que mais são afetados pelo espírito de escassez e de orfandade. Por quê? Porque muitas das vezes nós olhamos e estamos igual os 10 espias, dizendo isso aí não é para mim, esse negócio não é para mim. Olha, era descer mais o pau na cabeça do povo na igreja, porque esse negócio de ficar pregando bênção não é para mim. Cuidado, avalie as suas motivações. Se você não é um órfão, se você não é alguém que está enrolado em espírito de escassez, achando que tudo aquilo que Deus tem, tudo aquilo que é proclamado no altar, achando que isso não é para você. Deus, Ele tem sido a nossa fiel testemunha de que existe um equilíbrio sábio nesse altar de poder e de palavra. De poder e de palavra. Por quê? Porque quando nós encontramos muita palavra, nós vamos encontrar uma igreja severa, uma igreja endurecida, uma igreja embrutecida, uma igreja firme, mas também uma igreja morta, a semelhança de esqueletos embrutecidos, a semelhança de esqueletos com a face severa, que estão ali numa sala para estudo de anatomia. São esqueletos duros, forjados apenas na palavra. Mas por outro lado, na contramão, quando nós vamos encontrar igrejas que estão simplesmente fundamentadas no poder, no arrepio, na sensação, são como aquelas águas vivas que ficam na beira do mar, podem até queimar alguns banhistas, podem até sapecar pelo seu muito calor, fogo, empolgação, arrepio, pulo, línguas, cair, muitas das vezes na emoção, mas estão ali amolecidas, não vão a lugar nenhum, estão ali, moles, não tem consistência, e às vezes até causando dano, quando deveria causar algo de bom. Então, é por isso que Jesus fala, vocês erram e erram feio, por quê? Porque não consideram a palavra e o poder, um equilíbrio sábio de espiritualidade, um equilíbrio sábio do uso e usufruto dos dons, mas também uma imersão naquilo que é a palavra de Deus, que nos traz firmeza, que nos traz um freio, para que nós não venhamos a endoidar, correr aqui e acolá, atrás de todo o vento de doutrina. Irmãos, seja esta igreja que valoriza o poder, mas também que valoriza a palavra. Nós não podemos partir para um extremo nem para o outro, para viver uma vida de sensação, estarmos ali jogados na beira da praia, sem consistência, sem ir a lugar nenhum, mas também para não sermos aqueles esqueletos do necrotério,
endurecidos até, mas mortos, por causa de tanta letra, que nós colocamos goela abaixo e acabamos nos matando no meio das nossas teorias. Amém, queridos? Amém, aleluia. E agora nós entramos nesse entendimento, porque o culto é a respeito. Quem é o Deus que te chamou? Quem é o Deus que te convida para avançar para dentro desse ano de 2025? E eu quero iniciar esta reflexão junto com você, debaixo desta sentença aqui do versículo 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Como é que as trevas, elas fogem da luz? Se você chega num ambiente que está com a luz apagada, se você chega num ambiente que está escuro, ali na sua casa, dominado pelas trevas, e você vai até o interruptor, você liga aquela luz, irmãos, não existe resistência alguma, não existe um momento, por fração de tempo que seja, de resistência, de queda de braço entre luz e trevas. Quando a luz ela é ativada, quando a luz ela resplandece, as trevas simplesmente elas cedem lugar. As trevas elas cedem lugar para que a luz então ela encha, ela tome todo aquele ambiente. Qual, queridos, a densidade? Eu quero que você faça perguntas sérias a si mesmo nessa noite. Qual a densidade das trevas que tem se abatido sobre a sua vida neste fim de ano? Qual a densidade? É palpável? Se você estender as mãos, você consegue apalpar as trevas, os problemas, os abatimentos de alma? Porque aqui nós vamos encontrar o profeta Isaías dizendo que a terra estava envolvida em densas trevas. De fato, isso aqui era trevas que dava para esticar a mão e tocar. Dava para se apalpar a obscuridade dos grandes problemas que tinham se abatido ali naquele momento. Mas, irmãos, também aqui o versículo está dizendo que no pior dos tempos, no tempo de aperto, no tempo de congelamento, porque esta palavra aqui, ela significa isso. Essa palavra aqui, a terra que estava aflita, quando você traduz o hebraico aqui, desta palavra aflição, está dizendo uma terra que estava apertada, uma terra que estava acochada, uma terra que estava sendo torcida, uma terra que estava congelada, uma terra que estava em aperto. No pior dos tempos, para uma terra, para uma família, para uma igreja que está em aperto, ou às vezes até meio que congelada, a Bíblia, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é fiel em nos dizer, nos revelar, o povo de Deus não será consumido pela escuridão. Não será consumido pela escuridão. É a sentença do versículo 1. Para um povo que estava em aperto, para um povo que estava sendo, a semelhança daquilo que nós estudamos domingo passado, lentamente consumido pela escuridão, uma escuridão progressiva avançando para cima da pessoa, tomando conta da alma, tomando conta da família. Para estas pessoas, para o povo de Deus que se encontra em aperto, não haverá obscuridade. As trevas, elas não possuirão, as trevas não avançarão, as trevas não preencherão o interior, a vida, a mesa de uma família que clama e que resiste no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Existe, olha, preste muita atenção nisso, existe o tempo do basta de Deus. Existe o tempo do basta de Deus. As coisas elas vão até um certo ponto, era o que estava acontecendo aqui. Trevas subindo, trevas avançando, até o tempo que Deus falou, chega, até aqui você vem. Ele é aquele que criou tudo isso, que criou essa estrutura, que criou essa terra, e é Ele que tem poder para indicar o limite das trevas, dizendo, até aqui você vai, até aqui você chega, até aqui você dura, e não mais do que isso, não mais do que isso. E eu quero que você entenda, primeiro nós vamos olhar, primeiro nós vamos contemplar as mãos que entregam para nós hoje um rolo, e esse rolo você pode denominar a sua herança, a sua promessa, a sua bênção, chame da maneira que você quiser. O fato é que é algo que está saindo da mão de Deus, daquilo que Ele pode dar. Mas no final, queridos, eu quero direcionar os seus olhos para os pés, e para a estrutura de quem Ele é, e para o ser de quem Deus é, para que nós venhamos a encerrar este culto em festa, em adoração, sabendo que o nosso Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Olhe nessas mãos perfuradas do Cristo. Olhe na palma da mão do Senhor Jesus, a sua herança,
ela vem cheia de graça. Existem 3 aspectos interessantes de Isaías 9. Um deles é a respeito de algo que Jesus nos oferece, que é a libertação. Algo que Jesus nos oferece, que é a expansão, mas também a liberdade. E libertação e liberdade, elas têm uma grande diferença. Irmãos, o decreto de posse da herança vem com autoridade para a libertação. E é por isso que nós nos perguntamos, qual é a densidade das trevas nessa noite? Qual é o tipo de trevas que você está imerso? Porque as trevas, elas não fazem oposição à luz. Jesus, ele tem um poder que derruba as trevas, dissipa as trevas, depõe as trevas, como se as trevas fossem uma tirana ali alojada no trono. E agora, o impacto dessa luz, o impacto da presença de Jesus, o impacto da promessa, o impacto da obra perfeita que ele efetuou ali na cruz do Calvário, isso vem para destronar a Satanás, isso vem para depor as trevas. É como um rei que chega com autoridade, e ele depõe, ele tira do trono, ele desaloja, essa é a palavra, um poder que derruba as trevas, dissipa as trevas, queridos, como se nós acendêssemos a luz, e de repente, a escuridão, ela fosse embora, e nós olhássemos ao nosso redor e não vêssemos mais resquício algum de treva ao nosso redor. Para cada problema que se levanta na nossa vida, queridos, há uma medida de graça poderosa para nós vencermos, para cada problema. Olha que coisa maravilhosa, olha a beleza do Evangelho, olha a beleza da cruz, olha a revelação de Cristo Jesus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Mas e para aqueles que já estavam ali, alojados na região da sombra da morte? Para estes resplandeceu-lhes a luz. Para os que andam nas trevas, hoje existe o enxergar da luz de Cristo, queridos. Não importa o contexto que você esteja andando, você talvez tenha entrado aqui com a sua vida toda enrolada, toda emaranhada, e eu sei que existem pessoas aqui nesta fase. Para alguns, eles já estão experimentando das bênçãos, das delícias que existe na mesa de Deus, mas muitas pessoas entraram aqui hoje emaranhadas em trevas, em densas trevas, estão andando em trevas. Para você que entrou aqui nesta noite, queridos, Deus tem uma palavra, Jesus está neste lugar, Jesus morreu pela tua vida, Jesus não permaneceu morto no sepulcro ou cravado numa cruz, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele está sentado num alto, num sublime trono, queridos, Ele reina e Ele é a luz capaz de dissipar as trevas daqueles que estão caminhando debaixo das trevas. Aleluias. Mas e para aqueles, pastor, que já fizeram das trevas a sua morada? Aqueles que já estão na região da sombra da morte? Aqueles que, olha, muitas das vezes estão numa situação de impossibilidade, porque às vezes você pode pensar e falar, puxa, mas para aquela pessoa, aquele familiar, não tem mais jeito. Ele fez das trevas a sua morada, ele fez das trevas o seu lar, ele fez das trevas o seu abrigo. Ah, queridos, para esses existe uma medida maior de poder nesta noite. Para esses, a luz não somente irá brilhar, ela irá resplandecer. Ela irá resplandecer. Qual é o nível do teu problema? Qual é o nível do teu abatimento? Para você existe uma medida de graça. Para você existe uma medida de poder, um resplandecer, como uma explosão de luz na sua vida, para nesta noite, em o nome do Senhor Jesus, transportar você do reino das trevas para o reino da luz, o império das trevas para o reino da luz. Existe poder para você vencer estes gigantes. Aleluias. Mas também nós entendemos que nós não somente paramos no estágio da libertação, existe salvação, é disso que nós estamos falando, mas existe também uma expansão em Deus. Porque, irmãos, não se trata somente de sair do Egito, a herança não é somente ser salvo, mas ser imerso numa vida intensa, desfrutando da mesa do Pai. E aqui o versículo está dizendo, eles serão multiplicados, Deus vai multiplicar esse povo, mas vai multiplicar também a alegria do povo. Então existe algo de fora, algo numérico, algo visível, mas também existe algo que é abstrato, algo que é do lado de dentro. Deus está trabalhando nesse tempo para não somente multiplicar na nossa vida aquilo que é visível, aquilo que é aparente, mas também as coisas que são não aparentes, as coisas internas. Então existe sim um crescimento e expansão, mas existe também, queridos, estrutura para suportar aquilo que Deus quer entregar na tua vida. Porque não adianta nada só crescer, só inchar, mas o lado de dentro ficar oco, ficar vazio.
E é por isso que Deus está falando aqui, o povo será aumentado, mas será também um povo que terá multiplicado dentro do coração a alegria. Algo que é substancial, algo que é estrutural na nossa vida, a alegria de descansar nos braços do Senhor, o nosso Deus. Saber que Ele está cuidando de tudo, saber que Ele luta as nossas batalhas, saber que dEle, da solidez que existe nos pés dEle, é que vem a nossa alegria. E para isso eu quero chamar a sua atenção. Nós não paramos simplesmente no salvo, nós avançamos. Por quê? Nós precisamos nos tornar como Cristo é nessa terra. Não dá só para ser salvo, só simplesmente ter os pecados apagados. Você pode dizer assim, pastor, mas ter o nome no livro da vida, ter o nome salvo, já é bastante, já é bom demais. Não é assim? Você conhece pessoas que dizem isso? Olha, se eu for o último a chegar no céu, eu já estou feliz. Tem gente que fala assim. Tem pessoas que falam assim, olha, para mim, ter o meu nome lá com Cristo e chegar na glória já é o bastante, eu já estou satisfeito. Queridos, Jesus, Ele não morreu na cruz para que você chegasse às pressas, ventando assim no céu, com a porta do céu batendo na tua nuca, e você entrasse assim apressado para dentro. Não, Jesus, Ele morreu para que você tivesse uma vida espiritual vibrante, queridos. Para que as tuas mãos, elas viessem a curar, as tuas mãos viessem a tocar pessoas, e eu quero, queridos, ver isso ainda em vida. Olha, eu quero ver isso enquanto eu estiver nessa terra, leprosos sendo curados, pessoas chegando aqui, ó, jogando as suas muletas, as suas cadeiras de roda, e nós queremos ver, queridos, o câncer ser expelido aqui na nossa frente. É para isso que nós fomos feitos, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para anunciar as boas novas de salvação, para sermos aquelas testemunhas que vão, sabe, em companhia, levando o Evangelho, o reino de Deus, proclamando, trazendo almas e mais almas para a presença do Senhor, o nosso Deus. Deus te fez para ser um colaborador no reino dEle. Deus não delegou isso para os anjos. Deus não colocou na mão dos anjos, Deus colocou nas tuas mãos, igreja. Deus colocou nas tuas mãos para que você venha prosperar, para que você venha avançar, para que você venha proclamar o Evangelho, curar, para que você venha ser a resposta de Deus para os perdidos que estão aí. Olha, não dá mais tempo da igreja ficar titubeando em duas posições. Nós precisamos assumir essa posição de filho de Deus e daqueles que estão vivendo uma expansão. Às vezes nós falamos de expansão, as pessoas elas regozijam, tendo em vista aquilo que Deus pode dar e oferecer. É maravilhoso nós desfrutarmos da bênção de Deus, mas Deus está falando, queridos, de uma expansão, não somente de coisas visíveis, de bênçãos, de coisas que nós viermos acumular nessa terra e que vai ficar tudo aí, ó, para o anticristo se virar com isso depois. Mas Deus está falando conosco de questões estruturais, substanciais, de base, de coisas internas. Deus está falando de salvação, de redenção, de vidas, cesto cheio de almas, vidas curadas, vidas libertas, famílias restauradas. Irmãos, que sentido há em construir um templo maior? Que sentido há de nós embelezarmos uma casa, se os perdidos não forem convidados para se assentar nessa mesa? Que sentido há de nós construirmos uma igreja o dobro desse tamanho, para ficar vazia, as cadeiras todas vazias? Olha, em nome do Senhor Jesus, vá, conte a boa notícia do Evangelho. Vá, a semelhança daquela parábola que diz, ainda há lugar na mesa. Vá nesta noite, procure nos 4 cantos da cidade de Alfenas, tragam aqueles que estão abatidos, aqueles que estão aflitos, aqueles que precisam ser curados, aqueles que ainda não sabem que são filhos de Deus, aqueles que ainda não sabem que são filhos de Deus, para que eles venham se assentar na mesa do Pai. Amém, queridos? Dá uma glória a Deus aí. Amém? Expansão. Mas nós já dissemos isso aqui hoje. Certo é que para abrigar, conter toda a grandeza da bênção, Deus vai dilatar seu coração. Deus vai esticar seu coração. E isso inclui dor e processos. Vinho novo precisa ser colocado em odres novos. Mas você ama demais repetir as palavras para os seus irmãos? Então vamos fazer isso. Sei que você gosta muito. Diga para a pessoa do seu lado assim: o vinho novo precisa ser colocado em odres novos. Fala assim agora com bastante entusiasmo, dizendo assim: é por isso que Ele fez seu coração novo, lá na cruz do Calvário.
Amém? Glória a Deus. Queridos, estrutura nova. Deus transformou a tua vida para abrigar o novo. Nosso coração é um odre novo. Porque à medida que Deus for entregando para nós algo, esse coração ele vai dilatando. Esse odre vai dilatando, a tal ponto de abrigar a totalidade, tudo aquilo que Deus tem para colocar. E certo é que pressão gera poder. Como você acha que aquelas locomotivas do passado, elas eram impulsionadas, jogadas de um lado para o outro? Havia ali uma estrutura de pressão. E eles lançavam dentro, aquele carvão, colocavam ali dentro, e aquilo ia queimando. E aquela pressão ali ia sendo abrigada, e quando aquilo alavancava, aquela locomotiva, ela se deslocava de um lado para o outro. É a mesma dinâmica de alguém que coloca dentro de uma panela de pressão uma estrutura, e após um tempo de pressão, esta pressão, ela vai alterar o teor daquilo que foi colocado ali dentro, transformando aquela realidade, porque pressão gera poder. Você precisa fazer um bom uso das suas provações, Filadélfia. Quantas das vezes nós estamos assim, vamos dar um exemplo prático para você entender, levantando a válvula da panela e deixando escapar. E aí a gente murmura, a gente reclama, a gente não ora, a gente foca demais no problema, e toda aquela pressão que poderia trabalhar ao nosso favor, ela está indo embora. Em nome do Senhor Jesus hoje, use as pressões da tua vida, para que isso venha gerar impulsionamento e poder na tua vida. Porque as muitas aflições, os problemas que nós passamos, queridos, é pressão. E pressão bem trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, na nossa vida gera poder, gera unção, gera impulsionamento. A gente vai longe quando nós entendemos que na jornada nós passaremos por processos. E o odre, então, ele não é mais o mesmo, ele expandiu, queridos, ele cabe mais e mais da presença de Deus. Então Deus deseja colocar em nós vinho novo, e quando esse vinho começar a expandir, a estrutura do coração também vai dilatar. Nós precisaremos entender isso, que vai doer, mas vai doer, queridos. É às vezes por isso que tem determinados momentos da nossa vida que Deus vai de fato dilatar o coração, e vai apertando, e vai nos ensinando, e a gente precisará de entender que a vida do cristão, ela inclui processos. Mas mentiram para você, dizendo para você que o evangelho é vida boa, é carro importado, é roupa, é casa, assim, nos melhores lugares, é dinheiro. Não é. Esse evangelho aí é um evangelho mentiroso. Nós podemos viver tudo isso é lícito, isso é bom, e você deve desejar e se planejar para viver tudo isso. Mas a vida do cristão, ela vai incluir desafios, queridos. Muito desafio. Quanto maior for a bênção, maior a estrutura para conter tudo isso, abrigar tudo isso, administrar tudo isso, não é? Aleluias, glória a Deus. E é por isso que nós vamos para o terceiro ponto e último, que é a respeito da liberdade. A liberdade é diferente de libertação, porque aqui está falando, o povo estava nas trevas e viveu a libertação, são salvos. E esse povo agora, salvo, é conduzido para um tempo de expansão, crescimento interno e externo. E crescimento diz respeito a nós vivermos coisas palpáveis na nossa vida, mas viver uma estrutura que sustenta tudo isso. E por último, está dizendo aqui que o Senhor, ele quebrou o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria os ombros, o cetro do seu opressor, como nos tempos passados, no dia dos midianitas. E aqui está falando de liberdade. Liberdade é diferente de libertação, porque está falando da espontaneidade, do ser livre, de agir conforme uma nova natureza. Porque ele quebrou o jugo que nos prendia, porque ele quebrou a vara que nos castigava, a opressão e a tristeza que estava sobre nós. E o cetro do inimigo, aquelas acusações, o escrito de dívida, a carga da culpa, da corrupção que havia sobre você, você agora é conduzido para um estilo de vida novo. Um estilo de vida novo em Cristo. Então agora não mais nós vivemos, não mais nós estamos nos colocando debaixo de escravidão, debaixo de servidão. Nós não estamos mais debaixo, assim, de promissória do inimigo, para o inimigo ficar te cobrando o tempo inteiro, ficar lembrando você daquilo que você tem lá pendente com ele. Queridos, Deus, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele quebrou o cetro que estava apontado contra a tua vida. Sabe a acusação? Então você precisa vestir esse presente nessa noite. Para de ficar ressuscitando coisa do passado.
coisa que você já confessou, coisa que você já colocou na presença do Senhor, coisa que você já levou aos pés da cruz de Cristo, e você fica voltando, queridos, remoendo. Irmãos, tem pessoas que vivem escravo disso há anos. Se Cristo vos libertou, você é, de fato, livre. É livre, queridos. Não é para ficar mais permitindo o diabo ficar roubando a tua paz, roubando, vamos dizer assim, de uma maneira bem positiva, a energia nossa, o ânimo. E aí o inimigo fica roubando o ânimo do povo de Deus, tacando coisa na cara, coisa que Jesus já apagou, coisa que Cristo já levou, cetro que estava apontado, jugo de escravidão. E nessa questão do jugo, muitas das vezes nós precisamos ter sabedoria, porque o Espírito Santo vai, a unção, Isaías fala a respeito da unção que quebra o jugo, a unção ela despedaça o jugo, o Espírito Santo livra a gente daquela canga que nos prendia as amarras de Satanás, a semelhança dos animais ali no pasto, lavrando uma terra, arando uma terra, carregando uma carga pesada, aquele jugo, aquela canga ali no ombro, no lombo dele. E aí Deus vai lá e nos tira daquilo. E de repente a gente se torna meter de novo debaixo de escravidão. Vai caçar com as próprias mãos, queridos. Vai procurar coisa, né? Como diz a minha mãe, chifre na cabeça de cavalo. E olha, a gente vai se metendo debaixo de escravidão novamente, de pecado, de jugo, de coisas erradas. Irmãos, Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes. Fica firme e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Olha, parece tolice o apóstolo Paulo escrever isso. Fica firme na liberdade, permanece na liberdade, não vai sair correndo e se colocar debaixo de jugo de escravidão, de pecado. Mas queridos, isso aqui é uma exortação. Quantos de nós caímos? Quantos de nós nos enveredamos para ir de novo colocar a nossa cabeça debaixo de peso de pecado, debaixo do chicote de Satanás, querendo voltar para o Egito, querendo voltar lá para aquele estilo de vida antigo? A palavra de Deus para você é: foi para a liberdade que Cristo te libertou. Fica firme na posição de filho, fica firme nessa mesa, não vá se enveredar e entrar de novo debaixo de jugo de escravidão, não se meta em escravidão. Deus está pedindo para você nesta noite: provai e vede, o Senhor é bom. Ele faz das libertações anteriores o seu padrão para trabalhar a nosso favor. É o que ele está dizendo aqui nesse versículo. Olhe para trás, coloque à prova o bom nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo a semelhança daquilo que aconteceu com os midianitas lá nos 300, quando os 300 eles desceram para encarar um inimigo numeroso. A Bíblia diz que eles feriram o inimigo como se fere um só homem. Olhe, veja a semelhança daquilo que nós temos caminhado nessa jornada, nestas quintas-feiras. Bastou o povo de Deus molhar os pés na beira do Jordão para Deus estagnar o problema lá em cima. E os filhos passaram e atravessaram o Jordão, queridos. Então nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Olha para trás, olha a tua jornada. Quantas das vezes Deus cuidou da tua vida? Quantas das vezes Deus cuidou? Quantas das vezes você passou por situações de aperto, mas as trevas elas não prevaleceram contra a tua vida? Olha, traz a tua memória hoje. Traz a tua memória hoje, queridos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria o ombro, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Deus fez e Deus fará. Deus deu escape para o povo lá no dia em que eles clamaram, choraram na frente do Mar Vermelho, alguns murmuraram. Deus deu escape. E a Miriam, ela cantou, celebrou, bateu ali o pandeiro, vamos dizer assim, de uma maneira bem simplória, depois da vitória. Deus hoje está te convidando. Louva já agora, antes de você ver a bênção. Está achando que é desafio louvar depois que o mar fecha? Eu quero ver louvar agora, enquanto a prova está na tua frente. É isso que está falando aqui. É isso que está falando na palavra de Deus. Você precisa louvar antes de ver o despojo da batalha. Você precisa louvar antes de pegar no teu cesto a colheita e o fruto. Louva no dia que a semente está lá no oculto e você não está vendo nada além de terra revirada na tua casa. Louva o dia que os inimigos estão alinhados contra a tua família, sabendo que lá atrás existe o despojo e que você vai possuir em nome do Senhor Jesus. Traz à memória o teu Deus. Ele te desamparou alguma vez? Ele te desamparou alguma vez, Filadélfia? Não, o Senhor é o Senhor dos exércitos.
O Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Olha, bastou aquele povo pôr o pé na frente do Jordão e as águas pararam, falou assim, vamos parar. Ei, ali na frente está indo os filhos do Todo-Poderoso. Diante destes filhos, nós não prevaleceremos. E assim, as águas do Jordão, elas pararam para dar espaço para os filhos do Senhor dos exércitos. Esse é o teu Pai. Questione nessa noite, você vai ver, o teu Pai nunca falhou e não vai ser agora que Ele vai falhar na tua vida. Aleluias. Glória a Deus. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Em nome do Senhor Jesus. Olha, quero fazer algo assim bem, pentecostal nessa noite. Eu tenho fé para profetizar, queridos, que a armadura dos teus inimigos vai servir de combustível para o fogo que o Senhor, Jeová, o Senhor Deus dos exércitos, Ele vai enviar no teu altar, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Quanto maior o inimigo, quanto mais armadura tiver, mais combustível para queimar esse fogo, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus a nosso respeito. Quem te fez a promessa? Quem te confiou a posse da herança, queridos? Aí nós vamos responder a pergunta do culto. Quem é que te fez uma chamada? Isaías capítulo 9, é o Emanuel, o Messias que nasceu de uma virgem, 100% Deus, 100% homem, ungido que contempla a face do Pai como ela é. É esse que te fez uma chamada, é esse que te convidou para uma jornada e vai caminhar com você, Filadélfia. Deus não é um pai assim que chama para caminhar e larga na estrada, Ele vai junto, Ele caminha do teu lado. Ele se esvaziou da sua glória, nasceu em carne, se apresentou na fragilidade de um bebê, oferecendo a nós o amor do Pai, queridos. Você já parou para pensar isso? Ele esvazia da sua glória, tão pequeno, a ponto de caber dentro de um óvulo emprestado por Maria, queridos. Aquela menina, aquela moça, uma mãe solteira, adolescente, empresta ali um óvulo, o recipiente do Emanuel. E agora, Deus Todo-Poderoso, o Criador da própria Maria, o Criador do universo, Ele vai se tabernacular dentro daquele óvulo. Vai fazer morada ali dentro daquele barro. Emanuel, Deus conosco, Deus dentro do barro. E Ele vem viver a nossa vida para nos entregar o amor que Deus tem, o amor que o Pai tem pela tua vida, pela minha vida. Ele se esvazia. Isso é recebido em triunfo, quando os pastores, eles dizem, o Salvador veio até vocês. O Salvador veio até vocês, Ele chegou até vocês, e nós precisamos receber isso nesta noite também com alegria, de maneira triunfal, porque a descida do Salvador, a descida do Cristo a essa terra é a base da nossa esperança, é a fonte da nossa alegria, queridos, é a fonte da nossa alegria até no dia da nossa dor. Até no dia da nossa dor. A nossa alegria, ela não vem daquilo que está na mão de Deus, ela vem daquilo que Ele é, ela vem dos pés. Por isso que você precisa focar, queridos, não nas coisas que Deus pode te dar, mas no ser de Deus. Ele é o Emanuel, Ele é o Messias, Ele é Deus conosco, Ele é Deus conosco, e é por isso que nós louvamos, e a nossa alegria, ela é mantida até no dia que nós não temos nada, até no dia, queridos, que nós temos, muitas das vezes, que orar, e que a mesa está vazia, e esperar de Deus a provisão. Até no dia que a empresa está condenada à morte, você tem que orar, porque você não vê nada na mão dele, mas você sabe quem ele é, você sabe que ele veio. Até nos dias em que nós caímos, e nós somos imersos em escuridão, de tristeza, pelas acusações do inimigo, pelo cetro apontado, e aí você se lembra que Deus, o Senhor Jesus, Ele veio para perdoar os teus pecados, e que Ele já sabia, e mesmo sabendo, Ele subiu até a cruz do Calvário. Ele não desistiu, queridos, nem daquele ladrão que estava ali do seu lado. No último suspiro, Ele abriu as portas do paraíso para aquele homem. E Ele vai lutar, queridos, até o último dia pela tua vida. Até o último instante, o Senhor Jesus, Ele luta por nós. Ele é a garantia de que a promessa de Deus se cumpre independentemente dos obstáculos. O zelo de Deus. Eu acho lindo porque no versículo 7, está falando que nós recebemos de Deus libertação, promessa de expansão, promessa de vida em liberdade. E quem sustenta essa promessa não é a mão, aliás, não é o pergaminho na mão, não é de fato em si a bênção, não é a riqueza, não é aquela felicidade de estar todos à mesa, mas é a estrutura por detrás, que são os pés do Senhor, é quem prometeu, é aquele que está no trono,
Não é a circunstância visível, mas é aquele que está sentado no trono, quem nos fez uma promessa. Dele vem a nossa estabilidade, dele vem a nossa alegria, dele vem a garantia que a promessa se cumpra, o zelo do Senhor dos Exércitos. E eu estava pensando nisso hoje, esta semana do Natal, queridos, a fragilidade de Jesus na manjedoura. Não havia ali, queridos, um chá de bebê, de revelação, não tinha uma estrutura nenhuma montada, não tinha berço, não tinha colchão para receber aquele menino. Eles tinham dinheiro sim para pagar uma hospedaria, isso é um fato. José não estava assim também, mendigando, ele tinha dinheiro para pagar, mas não havia lugar para abrigar o Todo-Poderoso naquele dia. E ele teve que nascer numa manjedoura, no meio dos animais ali, aquela fragilidade, tudo sustentada pelo cuidado do Pai e pelos seus decretos eternos. Talvez você nunca parou para pensar isso. Eu quero que você pense comigo. Deus faz uma promessa. Efésios 1 diz que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Isso já estava estabelecido, concretizado, completo na mente de Deus, o Pai. Havia uma sentença ali em Gênesis 3, aquela sentença, e que da semente da mulher nasceria esse Salvador, e que ele iria ferir a Satanás. Isso não ia acontecer sem dor, porque a serpente iria morder o calcanhar desse Salvador, então haveria dor, sofrimento, mas é uma sentença, é um decreto, o zelo de Deus iria manter tudo isso. E eu fico imaginando, eu lembro daquela cena tão linda, queridos, ali do filme da Paixão de Cristo, quando Jesus está correndo, você se lembra disso? E de repente, o menino pequenino ali, o Jesus, ele tropeça, ele cai, ele rala os joelhos, e Maria, ela desprende ali, correndo, para aninhar aquele menino nos seus ombros. Perceba você, queridos, a fragilidade do menino Jesus nos braços da Maria, sendo lavado, sendo trocado, Jesus, o Deus, 100% Deus, mas 100% homem também, naquela fragilidade de um pescoço de criança, ali, que se deitado de maneira brusca, poderia se quebrar e se torcer, de uma moleira aberta, onde um simples impacto ali poderia matar aquele menino, queridos, a fragilidade do bebê, sujando as fraldas e sendo banhado pela Maria, Jesus, o nosso Deus, queridos, e o zelo do Pai pela nossa vida, pela promessa, protegendo tudo aquilo. Eu fico às vezes imaginando o diabo espumando ali ao derredor, ô Maria, mas derruba esse menino, deixa esse menino cair do berço, e o menino cai e fala, nossa, pescoço tão fraquinho, né, é só dar uma torcidinha, não é? E o zelo do Todo-Poderoso, o zelo do Pai, protegendo Cristo, livrando, guardando, até que a promessa se cumprisse, que ele morresse, cumprisse todas as profecias convergiram para o Cristo, se cumpriram nele, ele morreu, e ele ressuscitou, e está vivo à destra do Pai, queridos. O zelo do Todo-Poderoso manteve, o zelo do Pai manteve tudo isso, e eu fico imaginando, queridos, tudo isso. Não importa a circunstância, não importa, queridos, Deus nos fez uma promessa, e essa promessa se cumprirá independentemente das oposições. Satanás se levantou contra Jesus, Satanás foi ali no deserto, várias vezes ele tentou contra a vida do Cristo, para que ele viesse a cair, que ele viesse a tropeçar, mas o zelo do Pai manteve, aquela comunhão, ele dizia, eu faço as coisas que eu vejo o meu Pai fazendo, eu copio o meu Pai continuamente, eu tenho intimidade, eu só faço as coisas que o meu Pai me ordena. Havia ali uma intimidade, havia ali uma confiança na promessa de Deus, havia ali uma confiança no zelo do Todo-Poderoso, algo que nós, como filhos deste mesmo Deus, precisamos nessa noite, queridos, atentar. Não importa a estrutura frágil do teu ser, não importa a estrutura carnal nossa, você não pode se atrever a imaginar que Jesus viveu todos os processos, se servindo da sua divindade para burlar processos. Jesus caiu, não sentiu dor porque ele era Deus, aí anestesiou ali. Jesus subiu na cruz, o prego cravou lá, ele gritou de mentira, porque ele era Deus, estava lá, Deus anestesiado. Queridos, Jesus suportou tudo isso, sabe as dores que você sente? Ele sentiu, ele levou tudo na carne dele, ele viveu uma amostra de cada uma das nossas dores, ali na cruz do Calvário, mas ele perseverou, ele é maravilhoso conselheiro, no seu nascimento,
na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Ele é maravilhoso, ele foi maravilhoso, queridos. E as maravilhas o seguiam aonde quer que Jesus colocava os pés. E ele colocou os pés aqui hoje, queridos. As maravilhas estão ali junto com o Senhor Jesus para ir de encontro à tua vida. Então somente esteja disposto a viver hoje, a desfrutar hoje da tua herança. Ele é a sabedoria de Deus o Pai, que está disponível a nós. De quanta sabedoria e de conselho você precisa para 2025? É pouco? É muito? Ele é maravilhoso conselheiro. Tem sabedoria, tem estratégia para a tua vida, para a tua empresa, para os teus negócios. Ele é Deus forte, Ele é capaz de salvar você na sua totalidade. Ele tem força para prosseguir com a obra de salvação. Apocalipse capítulo 5, versículo 6, está ali sendo especulado quem é digno, porque tem ali um livro, um decreto na mão do Pai. Os escritos a respeito da sua igreja, de todos os tempos, de todas as eras, também os juízos sobre as pessoas, os pecadores. Alguém para pegar o livro da mão do Pai, não é simplesmente alguém que vai lá e pega e lê, é alguém que tem que ter peito para pegar, mas também para executar o que está escrito naquele livro. E agora, existe um pranto instaurado aqui, porque ninguém sabe quem é digno, mas é nesse momento que se apresenta o Cordeiro, que morreu, mas ressuscitou. E por ter morrido e ressuscitado, ele é digno, não somente de pegar o livro, desatar os selos, ler o que está ali, mas executar cada uma das palavras que Deus ele falou ao nosso respeito. Queridos, isso é motivo de temor e de grande responsabilidade. Jesus é digno, Ele pode fazer tudo na tua vida. Jesus também é digno, Ele pode, queridos, nos dar conforme nós merecemos as nossas obras. Muitas das vezes, nos nossos muitos delitos, pecados e más escolhas, Ele é digno. Ele pode pegar o livro e fazer cumprir na nossa vida as sentenças do Pai. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Com teu sangue compraste para Deus os homens de toda tribo e língua e povo e nação. Ele é o Pai da eternidade. Como Pai da eternidade, Ele é o gerador, o Pai de uma vida eterna. Ele é o Pai do mundo que virá. Essa é a tradução da Septuaginta. Eu achei bonito isso aqui. Ele é o Pai do mundo que está por vir. Ele é o Pai da obra de redenção. Ele é o autor e o consumador da sua fé. Aleluias. Jesus, Ele é o Pai de uma vida e de uma nova vida. É aquele que pode gerar aquilo que não existe na tua frente. Essa é uma das prerrogativas do Senhor. Ele não é só um príncipe pacífico e manso, mas Ele é também o doador de toda paz. E é aquele, queridos, que te fez um chamado a viver uma vida abençoada no 2025. Não somente usa o distintivo de rei sobre os seus ombros, como também suporta o peso do encargo. A ele pertence o direito incontestável de reinar, de governar, um reino que cresce, um reino que aumenta, um reino que é poderoso, um reino que toma a nossa vida, que nos inclui nesse reino poderoso, queridos. Não importa se é Zebulon, se é Naftali, se a área da tua vida é fronteiriça, é longe, é distante, o braço do Senhor alcança. Não existe poço tão fundo que a mão do Senhor não possa alcançar nesta noite. A escuridão não pode prevalecer diante daquele que é o Pai da luz, o Pai das luzes. O seu poder alcança um reino que cresce e que será perfeito no final. Não existe oposição contra Jesus. Precisamos desconstruir isso. Não é uma briga de Satanás e Deus, como se isso fosse feito com queda de braço, de igual para igual. Satanás está vencido, os demônios estão rendidos, Jesus está no trono. Ele é a garantia da vitória certa, porque o zelo do Senhor, e o zelo fala de paixão, fala de fervor, o zelo do Senhor dos exércitos se empenhou para que tudo isso acontecesse. Daniel capítulo 2, e versículo 31 até o 47, está falando de uma visão. E ali, Daniel está enxergando uma estátua, uma parte de ouro, uma parte de outros metais preciosos, e o final da estátua é uma estrutura, uma mistura de metal e de barro, uma estrutura que não liga, que não cola. Cada um daqueles reinos, cada uma daquelas estruturas, ela simboliza um reino. A Babilônia, o Medo Persa, a Grécia, a Roma,
E por último, o sistema mundano que nós estamos vendo aí, esse sistema fluido, esse sistema babilônico que está instaurado nessa terra. Mas observe você que esforço humano, após esforço humano, a qualidade disso tudo só vai caindo ao longo dos tempos. À medida que o tempo passa, os esforços humanos são frágeis para governar a si mesmo. Os esforços humanos definham, mas, queridos, o governo de Cristo na vida do povo, o governo de Cristo na vida do seu povo, resplandecerá. Resplandecerá, porque nessa visão, ele é a pedra que despedaça a altivez humana, instaurando na nossa vida o seu reinado eterno. A visão, diante de Daniel, estava ali, e aquela estátua, representando os tronos dos muitos reis da terra, estava ali erguido, mas de repente uma pedra, ela vem e ela despedaça os reinos desse mundo. Onde estão os tronos dos reis dessa terra? Todos eles foram rendidos aos pés daquele que é a rocha eterna, daquele que é o príncipe da paz, daquele que é o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade. E é sobre, queridos, é sobre esta rocha que nós estamos estruturados. Não existe esforço humano que possa governar a si mesmo. Todos eles vão decaindo ao longo do tempo, não tem melhora nesse mundo, mas nós estamos firmados, nós estamos plantados na rocha que é o Cristo. Ele te chamou para viver libertação, expansão, liberdade, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, um governo que aumenta, um governo que só cresce, para o firmar mediante justiça e juízo, desde agora para sempre. Quem sustenta tudo isso é o zelo do Senhor dos Exércitos.